Os inibidores da HMG-CoA redutase, ou seja, as estatinas, constituem uma classe de medicamentos redutores de colesterol e têm sido associados com uma expressiva diminuição da morbidade e mortalidade cardiovascular para pacientes em prevenção primária ou secundária da doença coronariana. Esses fármacos apresentam em sua estrutura química regiões que mimetizam o substrato natural da enzima HMG-CoA redutase, favorecendo a interação com o mesmo sítio catalítico e promovendo a inibição da atividade enzimática. Aí a questão nos pede, o mecanismo de ação desses fármacos pode ser explicada pelo quê? Bom, pessoal, então vamos focar aqui em algumas coisas do texto, né, antes da gente realmente responder a questão. Então ele está falando de uma classe de medicamentos que a gente chama de estatinas, que são redutoras de colesterol. Né? Então, eles têm ajudado muito diminuindo morbidade e mortalidade cardiovascular em pacientes que têm ali algum tipo de doença coronariana. E aí, como que ele fala que esses fármacos atuam? Eles, então, têm uma estrutura, né, têm a sua estrutura química, regiões que mimetizam, ou seja, que imitam, né? Essa palavra mimetizar vem de imitar. Então, elas imitam o substrato natural da enzima. E aí ele favorece, então, essa interação do medicamento com a enzima no mesmo sítio catalítico, promovendo, então, a inibição da atividade enzimática. Então, pessoal, essas estatinas, elas vão atuar como inibidores competitivos da enzima HMG-CoA redutase. Porque quando você tem o bloqueio dessa enzima, ou seja, a inibição da atividade enzimática, você tem uma produção menor de colesterol pelo fígado, né? Então, você tem menos colesterol circulante ali, e aí, se você tem menos colesterol, você diminui, então, as chances de uma doença coronariana, a chance desse colesterol depositar na parede dos vasos, gerando algum problema. Então, as estatinas, como diz a questão, possuem, né, na sua estrutura química essas regiões que vão imitar esse substrato natural da enzima, que vai fazer o quê? Que o medicamento se ligue ao sítio ativo da enzima. Por isso que ele inibe a atividade enzimática, né? Porque esse medicamento, ele vai competir diretamente com o substrato pelo mesmo sítio ativo. Então, se o medicamento está ligado na enzima, a enzima não consegue produzir o colesterol ali no fígado, beleza? Por isso que ele diminui a síntese de colesterol. Então, o mecanismo de ação desses fármacos pode ser explicado pelo efeito na redução da velocidade máxima da enzima? Não, né, pessoal? Se eu estou falando que as estatinas elas vão se ligar à enzima, eu não estou falando que ela vai afetar a velocidade máxima da enzima. Ela está só atuando como um inibidor competitivo, ou seja, a competição que esse medicamento faz pelo sítio ativo não vai mudar a velocidade, só vai aumentar a quantidade de substrato necessária para conseguir fazer a ligação na enzima. Então, ou seja, você precisaria de muito mais substrato natural para produzir colesterol, tá? Então, as estatinas, pessoal, eles têm uma ação inibitória porque eles competem com o substrato dessa enzima. Por isso a gente fala que eles têm uma ação inibitória competitiva. Mas existem inibidores não competitivos, né? Que você até pode reduzir a velocidade máxima, porque esses inibidores não competitivos vão se ligar a um sítio ativo diferente, né? Então, ele altera a atividade da enzima, mas não é o nosso caso, porque a gente está falando de estatina, que é inibidor competitivo, tá bom? Então, não pode ser a letra A. Letra B, alteração da forma da enzima por ligação alostérica? Não, né, gente? Eles não falaram que as estatinas alteram a formação. Elas não têm, então, uma ligação alostérica. Elas simplesmente vão competir pelo mesmo sítio ativo, tá bom? Então, essa ligação alostérica aí, você mudaria a forma da enzima e aí você faz com que ela pare de atuar. Não é o que está acontecendo aqui. Letra C, competição com o substrato pelo sítio ativo da enzima? É exatamente isso que acontece, né? Então, as enzimas, elas têm um local específico onde o seu substrato vai ligar. Então, se a gente pensar que esse aqui é o substrato comum para a produção do colesterol, e se você coloca uma estatina que tem o mesmo formatinho ali, ó, então se você tem lá no seu corpo a enzima e você enche a enzima
de medicamento, você impede, então, que esse substrato natural ocupe esse espaço. Por isso, você não produz o colesterol. E por isso, eles competem por esse sítio ativo. Por isso, a gente fala que é inibidor competitivo. Ok? Letra D. Aumento da afinidade aparente da enzima pelo substrato? Não, né, gente? Essas estatinas, elas não aumentam a afinidade, né? Elas simplesmente fazem o quê? Competem, tá? Então, como inibidor competitivo, ela vai aumentar a quantidade de substrato necessário para conseguir fazer com que exista essa ligação. Porque se você tem muito substrato disponível, acaba que as enzimas vai se ligar mais a esse substrato. Mas se você tem muito medicamento aqui, né? Se você tem muito mais estatina, as enzimas vão acabar sendo ocupadas pela estatina e não pelo substrato natural, tá? Letra E, ligação irreversível com o aumento dos níveis de substrato. Essa tá errada, gente, porque a estatina ela faz uma ligação reversível, tá? Não é irreversível e ela também não tem essa função de aumentar o nível de substrato. Se ela aumentasse o nível de substrato, ela aumentaria colesterol. A gente quer o oposto. A resposta, letra C.